A religião verdadeira nos ensina a orar. A religião falsa ensina a meditar. Eu não sei se vocês estão percebendo a diferença. Não é a mesma coisa, pastor, orar, meditar? Não. É tão diferente como a água e o vinho. Meditar, você fica em silêncio, não fala nada. São as práticas de meditação transcendental, que você se assenta confortavelmente numa posição yoga e medita. Isso não é orar. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina orar. E orar não é se assentar confortavelmente, mas é se colocar numa posição que dói. Ajoelhado dói. Cria calo nos joelhos. Dá cãibra. A gente tem que ter uma almofadinha. Para aguentar ajoelhado 1 hora, você tem que ter uma almofadinha. E queridos, orar não é ficar em silêncio. Orar é falar com Deus como um amigo. Como é que você fala com um amigo? Para você praticar as meditações transcendentais, você tem que ter técnicas. Para orar, você não precisa ter técnica nenhuma. Qual é a técnica de falar com um amigo? Com um amigo você não tem técnica. Você fala, abre o coração. Você sai pelos poros o amor que você tem, o apreço que você tem por aquele amigo. Ele sai. Você extravasa. Você põe para fora. Isso é orar. Falar com Deus como um amigo. Extravasar. Louvar. Cantar audivelmente. Expressar sons com a boca. Louvando a Deus por sua majestade. Por sua soberania. A religião verdadeira nos ensina a orar. Não ficar meditando em silêncio absoluto. A religião verdadeira também não nos ensina a esvaziar a mente. Porque a religião falsa ensina você a esvaziar a mente. Não pense em nada. Qualquer coisa que vier, você afasta. Você tem que esvaziar a mente para respirar Deus. Deus se respira. O ar não é Deus. O ar foi criado por Deus. A árvore não é Deus. Ela foi criada por Deus. A religião falsa fala que tudo é Deus. Você é Deus também. Porque Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é panteísmo. A religião verdadeira ensina que tudo não é Deus. Deus criou a natureza, mas a natureza não é Deus. Deus é transcendental. Ele está acima da natureza. Ele usa a natureza. Mas não podemos confundir a natureza com Deus. Orar é repetir as palavras da Bíblia. Memorizar as palavras da Bíblia. Repetir estas promessas da Bíblia. Isso é orar. É louvar a Deus. Não confiar nos nossos sentimentos. Confiar nas palavras que saíram da boca de Deus. Dentro de nós, queridos, existem mágoas. Por isso a religião verdadeira diz, olhe para fora, não para dentro. Porque dentro de nós vocês vão ver o quê? O que você vê dentro de você? Quando você olha para dentro de si mesmo, 2 perigos. Ficar triste, ficar desesperado, ficar vencido, frustrado por tanta coisa ruim que você tem, por tanta mágoa que você tem. Ou então, o outro perigo é você olhar para dentro de você e se orgulhar das suas consecuções, orgulhar das coisas boas que você fez, orgulhar dos seus talentos. Satanás está usando os 2 extremos. Quem olha para dentro de si mesmo, ele vai ser vencido por Satanás, ou pelos complexos, pelas frustrações, ou pelo orgulho das boas consecuções. Por isso Deus está dizendo, não olhe para dentro, porque lá você vai ver mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, complexos.
complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Isto existe em quem olha para dentro. A religião verdadeira nos ensina a olhar para fora e confessar os nossos pecados e colocar nossas fraquezas nas mãos de Deus. A religião falsa ensina a meditar, ficar em silêncio absoluto. A religião falsa ensina que você está dentro, que Deus está dentro de você. Toda religião oriental traz este pensamento de que Deus está dentro de você. Só descobrir, Ele está lá. Na nova era se ensina de que toda a verdade que existe no mundo está dentro de você. É só você descobrir. A verdade não está fora, a verdade está dentro de você. A religião verdadeira diz que a verdade está fora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu posso receber a verdade dele, mas ela não mora, ela não é inerente dentro de mim. Existe um livro publicado em português com o título de A Busca. Não sei quantos conhecem esse livro, A Busca. Em inglês, o mesmo livro tem o título de Hunger. O autor é John Dybdahl. Ali se ensina técnicas de como orar, técnicas de como respirar Deus, em silêncio, esvaziando a mente, coisas que vieram da meditação transcendental do hinduísmo. Aliás, John Dybdahl, ele se internou num mosteiro católico, ele se internou no convento, no mosteiro, para aprender a meditar com os monges. Queridos, eles chamam isso de oração centrante. O que é oração centrante? Oração voltada para dentro de você mesmo. Oração focada dentro de si. Por isso é a oração centrante. Ela está centralizada em você, no que você sente. Eles dizem, você tem que sentir Deus. Eu não preciso sentir Deus, irmãos. Não, você tem que ouvir Deus. Eu não preciso ouvir Deus. Seria muito bom se eu pudesse ouvir Deus, mas eu não preciso ouvir Deus. Eu não preciso sentir Deus. Eu tenho que crer em Deus. Aquele que crer será salvo. Não é o que você sente, é aquilo que você crê. Interessante, irmãos. Mesmo quando oramos você recebe não o que precisa e nem o que pede. Quando você está orando, você não vai receber o que pede e nem receber o que precisa. Você vai receber o que você crê. Você recebe o que crê, não o que pede nem o que precisa. Jesus disse, se creres, receberás. Seja feito conforme a tua fé. É o que você crê. Eu tenho que crer. Não é o que eu sinto. O meu sentimento é enganoso. Oração centrante veio de Inácio de Loyola, do século XVI. A oração bíblica da religião verdadeira é audível. Eu gosto de orar de forma audível. Eu posso orar em silêncio quando eu estou no meio de todo mundo, eu quero fazer uma oração e estou no meio das pessoas e as pessoas não podem ouvir a minha oração, então eu faço uma oração silenciosa. Mas quando eu estou fechado em audiência com o meu Deus, em audiência marcada com o meu Jesus, ali eu canto, ali eu falo, ali eu choro. Queridos, é uma audiência com Deus. Eu tenho que extravasar o meu amor, eu tenho que extravasar as minhas mágoas, eu tenho que colocar o meu fardo aos pés de Jesus. Exaltar a Deus por sua santidade, cantando hinos. E agora, se você já percebeu, existe uma aplicação, aqui no iPhone, existe uma aplicação com todos os hinos do Inário Adventista. É coisa nova, porque isso não tinha a questão de 6 meses atrás. Eu descobri essa semana.
Já baixei aqui, custa só $1 e pouquinho, R$1,99. Você baixa, porque você precisa fazer dos hinos parte da sua adoração. Escolher os hinos que exaltam Deus como Criador dos céus e da terra. Escolher os hinos que falam de Jesus Cristo e do amor que você tem por Jesus. Declarações de amor a Jesus cantadas. E você louva a Deus cantando 1, 2, 3 hinos, quantos precisar. Criando aquele clima na presença de Deus. O nome da meditação jesuíta era Lectio Divina, leitura orante, que hoje está sendo praticada mundialmente e também sendo introduzida nas igrejas adventistas também. Por que eu falo isso? Eu estava conversando com um pastor adventista no Brasil e ele estava contente, dizendo para mim, tivemos um seminário, dizia ele. Tivemos um seminário nos ensinando as técnicas de orar. Eu já falei, continue. Porque quando ele falou que tiveram um seminário, que veio um professor aqui dos Estados Unidos para ensinar os pastores brasileiros as técnicas de orar, eu já fiquei com a minha orelha em pé. Eu perguntei, o que eles ensinaram você? Ele disse, você pegue a sua Bíblia e você vá para o mato, vá para um lugar sozinho, onde você vai ficar em silêncio. Você vai escolher uma palavra da Bíblia ou um verso. Ou talvez não precise ter nenhuma palavra, nenhum verso. Pode ser um objeto. Pode ser qualquer coisa. E você vai ficar repetindo aquilo. Repetindo. Queridos, Jesus já falou, quando orarem, não useis de vãs repetições. Se na oração você fica repetindo uma palavra, porque estudar a Bíblia é ir de verso em verso, de livro em livro, de começo ao fim. Isso é estudar a Bíblia. Agora você se concentrar somente numa palavra ou somente num verso e ficar repetindo, até que se produza um transe na sua mente, altere a sua consciência. Queridos, isso não é orar. Isso é introduzir no cristianismo as técnicas da meditação transcendental do hinduísmo. E é isso que é ensinado no livro A Busca. Mas Jesus Cristo diz aqui em Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, aqui nós temos em Mateus capítulo 6, capítulo 6 e o verso 7. Jesus falou, e orando, não useis de vãs repetições. Mesmo que seja uma palavra da Bíblia, mas ficar repetindo. Não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Já existia essa prática no tempo de Jesus, mas pertencia aos gentios. Os filhos de Deus devem abrir o coração, falar com Deus, contar, mostrar para Deus a agenda de oração. Você tem uma agenda de oração, meu irmão? Você mostra para Deus e consagra a Deus a sua agenda de oração, com 10 nomes, com 20 nomes, com 100 nomes, com 200 nomes. E você ora por aquelas pessoas. Isso é falar, isso é orar, isso é louvar, isso é interceder, isso é comunhão com Deus. Você estuda a Bíblia, você se alimenta da Bíblia. Esse sermão que estamos pregando, irmãos, não olhe para dentro, olhe para fora. É para alertar dos perigos dessa prática da oração centralizada em sentimentos, nesse falso sentir Deus entrando em você. A religião de Deus não se fundamenta no silêncio. Mas alguém disse para mim, pastor, mas lá em Salmos 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, Deus diz, pare de correr. Tenha sua hora tranquila para estudar a Bíblia, para conversar com Deus. Mas é conversar com Deus, não é ficar em silêncio sem falar nada, esvaziando a mente. Na quietude cristã,
ou na hora tranquila você fala, você louva audivelmente, usando os hinos do inário,